Então, nós vamos dar início hoje à nossa aula número 2, né? Essa aula, gente, de hoje online, eu vou trabalhar com vocês algumas questões. Obrigada, Kelly. Rose Kelly. Eu vou trabalhar com vocês algumas questões mais rápidas, mais objetivas e pontuais. A aula completa está lá na nossa plataforma que vocês têm acesso, tá? E aí, na plataforma, eu dividi passo por passo para que você possa prestar atenção na matéria, ler as questões que estão lá separadas, ter acesso a esse conteúdo e depois continuar com os outros. Se precisar voltar, você faça esse exercício aí de retorno. Bom, então nessa aula 2, nós vamos trabalhar aí a questão de pontuações e sinais gráficos, a organização sintática das frases, né, os termos e orações, e ordem direta e inversa. Lembrando que a aula completa está lá na nossa plataforma. Ontem eu já subi quase que a metade da aula, todos os vídeos. Hoje eu termino de enviar essas aulas pontualmente lá, tá? Então, nós vamos começar pela pontuações e sinais gráficos. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gente precisa retomar o entendimento de frase e de oração. Frase e oração não são a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei 4 exemplos de frases para vocês. Socorro, fogo, olá, e meu nome é Júlia Abigail e moro em Cordisburgo. Esses 3 enunciados são frases. Observem o que é uma frase. Ela se inicia com letra maiúscula e ela termina com pontuação final. Ou exclamação, ou interrogação, ou ponto final, ou reticência. São as 4 pontuações finais que a gente tem. Então, a frase, ela se inicia com uma letra maiúscula e ela se finaliza com uma das pontuações finais. E para que ela seja considerada uma frase, ela precisa fazer sentido, né? Então, se eu tenho a frase lá num contexto, socorro, todo mundo entende que é um pedido de ajuda. Então, ela é uma frase porque ela se inicia com letra maiúscula, termina com pontuação final e esse enunciado faz sentido. Exatamente igual para fogo. E ainda coloquei ali 3 exclamações, quer dizer, eu estou enfatizando aquela situação, fogo, alguém grita, fogo. Todo mundo já entende que o lugar está pegando fogo. É uma frase porque se inicia com letra maiúscula, tem uma pontuação final e faz sentido no contexto. Mas observem que esses 3 primeiros enunciados não são orações, tá? O que é uma oração? Oração, ela necessariamente precisa de um verbo, de uma ação dentro daquele enunciado. A última frase, meu nome é Júlia Abigail e moro em Cordisburgo, ela sim vai ser considerada oração, e na verdade ela é inclusive uma oração composta, um período que a gente chama de período composto, porque ele tem mais de um verbo, né? Ele tem ali o verbo morar e o verbo ser. Meu nome é Júlia Abigail, é o primeiro enunciado, e moro em Cordisburgo é o meu segundo enunciado. Então, aí nessa frase existem 2 orações. Vou voltar lá para a gente poder formalizar esse entendimento. As frases não necessariamente precisam de verbo, mas a oração precisa. Então, quando a gente fala que a gente tem um período simples, a gente tem uma oração, a gente tem uma frase que começa com letra maiúscula, termina com ponto final, mas que tem só um verbo. É chamado de período simples essa oração. Quando a gente tem mais de um verbo, aí a gente chama de período composto, tá? E lá na frente dessa aula a gente vai ver a diferença entre período composto por coordenação e subordinação, que é o tema que cai aí nas questões, né? Orações coordenadas e orações subordinadas. Bom, continuando aqui. Então, continuando, para a gente fechar, oração. Meu nome é Júlia Abigail e moro em Cordisburgo. Existem 2 orações, 2 verbos.
a oração do verbo ser, a oração do verbo morar. Esse período, portanto, é um período composto. E aí, o que a gente vai trabalhar de entendimento nessa aula em relação aos sinais gráficos? Entendido o que é uma frase, o que é uma oração, o que é período, nós vamos lá ver quais são os sinais gráficos utilizados na língua portuguesa. Essa aula está bem detalhada lá na nossa plataforma, então assistam com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, coloca o comentário lá no final da aula, tem o seu espaço para colocar. Se precisar complementar essas informações, eu posso ir fazendo vídeos para complementar, ok? Então, o primeiro lá, o travessão. O segundo, as aspas. E os 2 pontos são os 3 sinais gráficos que a gente usa para discurso direto, discurso indireto, e aí eu vou detalhar cada um deles. As reticências, o apóstrofo, e aí faço uma importante colocação em relação ao apóstrofo, que é conteúdo da nossa terceira aula, né? Das palavras que são parônimas, palavras que têm uma escrita parecida ou escrita igual, mas significados completamente diferentes. Apóstrofo é muito parecido com apóstrofe, mas tem significados completamente diferentes. O ponto final é a utilização deles, o ponto e vírgula, a exclamação, a interrogação, e o último conteúdo lá é o da vírgula, que vai definir aí as funções dentro da frase. Então, nós vamos começar lá com travessão e as aspas, muito tranquilo, né? O que é o discurso direto? É a fala dos personagens dentro de um texto narrativo, por exemplo. Então, a gente tem lá a história da Branca de Neve. Quando a Branca de Neve está ali conversando com os 7 anões, conversando com alguns deles, vem a fala dela, exatamente aquilo que ela falou. Para marcar essa fala, ou seja, para marcar o discurso direto, a gente faz a utilização do travessão. Mas o travessão também tem outras funções. E prestem atenção aqui, o travessão ele tem função diferente do hífen, inclusive na hora da escrita. Tem gente que se confunde. Quando a gente vai escrever a nossa redação, com certeza vocês não vão fazer utilização de travessão, porque é um texto de certo argumentativo, então não cabe travessão, tá, na nossa redação, mas quando a gente vai escrever um texto narrativo, o travessão ele vem. Primeiro tem um espaço, né, quando a gente é pequenininho, tá lá na aula, a professora fala assim, coloca 2 dedinhos na frente para separar o travessão, para destacar o parágrafo, né? E aí, o parágrafo ele vai ter também um espaço depois do travessão. Então, parágrafo, travessão, espaço, e eu começo a fala do personagem. Já o hífen não. O hífen ele é colocado para unir uma palavra a outra, né? Um termo a outro, e ele não tem espaço entre ele. Então, por isso que eu coloquei esse destaque aí do travessão ter uma função diferente da função do hífen. Bom, os travessões, eles também podem separar termos das orações. Então, eu estou colocando lá estou escrevendo uma frase, né, um período, e aí eu preciso acrescentar uma informação a mais. A gente usa geralmente os parênteses, né? Eu até coloquei aí entre parênteses para vocês visualizarem, mas você pode colocar também entre travessões, tá? Para demarcar. Então, o travessão também é utilizado para separar os parênteses. E aí eu trouxe 10 exemplos para a gente ver isso funcionando na prática, porque a gente tem a parte da teoria, mas como que isso vai funcionar na prática? Então, primeiro aí é do diálogo interno ou pensamento da personagem. O diálogo interno ou pensamento, bem-vinda Silvana, que acabou de entrar. Diálogo interno ou pensamento da personagem, ele vai ser marcado num texto, quando eu tiro o excerto para passar para outro texto, olha, entre aspas, que eu estou dizendo que eu tirei aquela parte de outro lugar, né? Ou para eu sinalizar que eu estou colocando ali a fala de um personagem. Então, tem lá, será que devo realmente fazer isso? Está entre aspas, é a fala de um personagem. E aí depois eu venho e trago travessão. Observem que tem aqui, ó, deixa eu pegar o mouse. Observem que tem um espaço estrutural entre
essas aspas e entre o P de pensou aqui, isso é que faz a diferença gráfica entre travessão e hífen. O hífen não tem esse espaço, ele une literalmente uma palavra a outra, um termo a outro, tá? No caso do travessão, não. Só um minutinho. No caso, obrigada. No caso do travessão, não, ele tem esse espaço. E aí, ele separa essa fala do personagem da fala do narrador. Pensou ela hesitante. Ok? O segundo exemplo, gente, se quiser mandar mensagem aqui, eu estou com o Meet aberto, eu consigo acompanhar. Se tiver muito rápido, muito devagar, é porque tem muito conteúdo e como a gente tem um tempo curto na aula ao vivo, eu gosto de ir dando bastante informação para depois vocês poderem consultar. Mas se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que eu estou com as nossas conversas abertas aqui, tá? O segundo exemplo do uso das aspas e do uso do travessão. Interrupção ou mudança de ideia abrupta. Eu estava pensando em ir ao cinema, mas então percebi que, esquece. O personagem mudou de ideia abruptamente. Aí a gente trouxe a marcação aí com as aspas para a fala do personagem e o travessão, mais uma vez, separando a fala do personagem da fala do narrador. Ele balançou a cabeça. Terceiro exemplo, suspensão do discurso para ênfase. O autor do texto, ou o narrador, ou o personagem quer dar ênfase a alguma coisa que ele está dizendo. Então, ele usa esse processo aí. Ó. Eu não acredito que você ousou dizer que eu sou. Ela pausou, olhos ardendo de raiva. Uma mentirosa. Uma mentirosa. Deixa eu ver se eu acho. Só um minutinho, gente. Suspensão do discurso para ênfase, então. Então, o personagem, né, o personagem diz aí, eu não acredito que você ousou dizer que eu sou. Ela pausou, olhos ardendo de raiva, uma mentirosa. Então, tem essa suspensão aí do discurso para ênfase que ela quer mostrar ali a surpresa dela com o fato dele achar que ela é uma mentirosa, tá? Então, as aspas são utilizadas aí, mais uma vez, para marcar a fala do personagem e o travessão para separar aí essa fala inicial dela, a fala do personagem e a fala dela novamente para finalizar. Observem ali o espaço que existe entre uma travessão e outra. Quarto exemplo, expressando hesitação ou confusão. Eu acho que talvez eu possa estar certo, ele disse olhando para o chão. Mais uma vez, as aspas indicando a fala do personagem. Tá faltando uma aspa aqui. O travessão e a fala do narrador. Ele disse olhando para o chão. Observem, gente, que todos os exemplos que a gente está trazendo para mostrar esse uso do travessão, para mostrar esse uso das aspas, ele depende muito do contexto, né, da história que está sendo contada ali. Então, por que é importante você, como cursista, desenvolver bastante a sua técnica de leitura? E técnica de leitura é quantidade de leitura mesmo. Quanto mais você lê, mais você percebe a diferença entre ironia, entre afirmação, você entende o que é que os personagens estão descrevendo ali, você entende qual que é o ponto de vista do autor, no caso de um texto de certo argumentativo, né? Então, quanto mais leitura, melhor. Bom, eu coloquei esses 5 exemplos iniciais para a gente trabalhar nessa aula ao vivo, aí falei com vocês que tem até o 10. Tá tudo explicadinho lá na nossa aula gravada, tá? Salva dentro da nossa plataforma. Vou passar para os 2 pontos. Quais são as funções dos 2 pontos no texto? Anteceder a fala dos personagens, anteceder uma citação direta e antecede apostos ou enumerações. E é importante destacar, gente, o que significa aposto? Você tem uma frase, tem uma oração lá, né? Juliana quis comprar muitas coisas no mercado.
2 pontos. Eu vou enumerar quais coisas são essas que Juliana quis comprar no mercado. Isso que está após os 2 pontos, a gente chama de oração subordinada apositiva. Ela está dando uma explicação sobre a frase, sobre a oração anterior. Então, isso vocês vão ver muito no final dessa aula, que também está gravada lá, das orações subordinadas e das orações coordenadas. Mas as orações apositivas são as que mais caem em concurso. Então, vale a pena dar uma olhada na aula com tranquilidade, né? Não correndo aqui igual a gente está fazendo agora, que está lá gravado para vocês. Então, trouxe o exemplo aí dos 2 pontos antecedendo a fala dos personagens. Isis insistia, 2 pontos, vem a fala do personagem marcado por travessão. É impossível ser feliz com as condições impostas por Rui. Olha o segundo exemplo, antecede uma citação. É como diz aquele ditado, 2 pontos, abre aspas, porque eu vou citar um texto externo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aqui um ponto importante que eu coloquei, né? Observem que as aspas no texto, principalmente para você que vai fazer sua redação e vai fazer uma citação, vai trazer uma fala para o seu texto, para a sua redação, as aspas, elas ficam antes da pontuação final. A pontuação final é pontuação final, tá? Então, se fez uma citação, finaliza a citação e depois coloca o ponto final, ok? Número 3, antecede apostos, frases apositivas ou enumerações. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de frase apositiva, né? Essa explicação aí. Gosto de tudo nessa vida, mas gosto mais do que posso ser. O que eu posso ser? Vou explicar após. Essa frase, ela é chamada de frase apositiva. Ela está dando uma informação a mais. O que eu posso ser? Feliz, amável e leal, tá? Vamos para as reticências. O que é, quais são as funções das reticências num texto? Sugere prolongamento de ideia, indica supressão. Supressão é quando você omite uma palavra, tá? Em uma transcrição. Indica uma dúvida ou hesitação. E indica também uma interrupção de uma frase. As reticências, então, esse sinal gráfico, né, essa pontuação final, ela tem essas 4 funções aí. Sugerir prolongamento da ideia, então você fala uma coisa que vai se prolongar, você indica uma supressão de uma palavra em uma transcrição. Então, por exemplo, em transcrições que existem palavrão, por exemplo, palavras de baixo calão, a pessoa pode transcrever aquele áudio ali, e na hora do palavrão ela vai colocar as reticências. Essas reticências vão estar indicando uma supressão, ou seja, uma omissão de uma palavra. Indica dúvida ou hesitação, a pessoa está com uma dúvida, coloca lá os 3 pontinhos para indicar esse espaçamento da fala, esse espaçamento da ideia. E interrupção de uma frase. Então a pessoa estava dizendo alguma coisa e foi interrompida por ter acontecido alguma coisa. Eu coloco também, faço uso também das reticências. Prolongamento de ideia, eu não vou me delongar aqui nos exemplos, porque senão a gente perde muito tempo, mas a vida é uma jornada que nunca acaba. Prolonguei minha ideia, cheia de surpresas e desafios. Um outro exemplo, o participante afirmou, eu estava bem, você sabe, um pouco nervoso, então omitiu ali alguma palavra, eu coloquei as reticências para sinalizar que houve essa supressão da palavra, né? Indicar dúvida ou hesitação, eu acho que talvez eu possa ter comparecido à festa. Estou indicando ali que aquele personagem ou aquela pessoa que está dando a entrevista, ela teve uma dúvida, teve uma hesitação na hora da fala. E, por fim, interrupção de uma frase. Se você apenas me escutasse, veria que o problema é muito mais complexo do que... Espero que é isso. Então, você interrompeu uma frase para começar uma nova sequência de ideias. Bom, aqui nós vamos ao apóstrofo. O apóstrofo, ele na língua portuguesa, observem bem, na língua portuguesa, que é a língua com a qual a gente trabalha, indica uma supressão de uma letra, geralmente uma vogal, tá? Por que eu falo que é na língua portuguesa? Porque a gente tem a utilização do apóstrofo no inglês
como uma marca de possessividade. Então, quando eu tenho um restaurante do Jim, Jim's Restaurant, e aí eu coloco um apóstrofozinho lá em Jim's, tracinho, né? E o S no final. Esse apóstrofe, a gente tem que, apóstrofo, perdão, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque na língua portuguesa ele não tem essa função de possessividade, tá? Ele tem a função apenas de indicar a supressão ali de uma vogal. Trouxe 3 exemplos para vocês. O primeiro é a palavra água, né? Que ela tem aí uma variação imensa de apóstrofos utilizados com outras construções. Então, tem pau d'água, copo d'água, olhos cheios d'água, né? Essa supressão, eu utilizo aquele sinalzinho ali, ele é um sinal gráfico da língua portuguesa, tá? Creio nele, e aí observem que ele está escrito com letra maiúscula, porque refere-se a Deus. Na língua portuguesa, é comum a gente encontrar o ele escrito dessa forma, porque existe realmente a fala de que quando se refere a Deus, coloca o ele com letra maiúscula. Então, creio nele, em o ele, né? Então, eu faço essa contração. Contração significa você unir uma coisa à outra, e aí você escreve utilizando o apóstrofo, creio nele. E coloquei um exemplo que eu adoro, até falei na nossa aula gravada, adoro esse exemplo, porque, prestem atenção, o livro Os Lusíadas, de Camões, ele tem literalmente esse título, não é Lusíadas, é Os Lusíadas. Quando a pessoa tira ali esse artigo masculino no plural, os, do nome da obra, ele está fazendo uma referência errada ao nome da obra, porque a obra não se chama Lusíadas, se chama Os Lusíadas. Então, quando eu vou citar essa obra, ou citar algum trecho em que algo aparece naquela obra, eu utilizo nos Lusíadas, Camões retrata a viagem de Vasco da Gama às Índias. E aí a gente tem que ter esse cuidado com o entendimento. Não é nos Lusíadas, é em os Lusíadas, em ou na obra Os Lusíadas, para que, como eu gosto de falar, a língua ela tem essa tendência de ser cada vez mais simples, cada vez mais objetiva, né? A língua portuguesa, como todas as outras línguas, é uma língua viva. Então, os falantes tendem a ter essa economia da fala, da escrita. E aí, as contrações, ou seja, as junções de uma palavra a outra, de um termo a outro, é muito comum, tanto na língua portuguesa quanto em outras. Algumas são aceitas pela linguagem informal, pela língua, né, padrão, que a gente fala que cai em concurso, outras coisas não, né? As gírias e tudo, elas pertencem a um outro campo da variação linguística que não está para este objeto que é um concurso, que está analisando ali o seu conhecimento da língua escrita de maneira formal. Mas existe essa possibilidade de contração na língua formal, que é feita, indicada pelo apóstrofo ali, nos Lusíadas. Então, eu juntei em os Lusíadas e transformo nessa forma de escrita aí, ok? Rose está indo bem, tá muito rápido, me dá um retorno aí. Bom, agora a gente vai falar da exclamação. A exclamação e a interrogação são 2 sinais muito conhecidos, muito batidos, tranquilo da gente entender, né? Mas eu preciso passar por eles principalmente por conta da nossa produção da redação, tá? Eu quero colocar aqui para vocês 2 dicas muito importantes a respeito tanto da exclamação quanto da interrogação. A exclamação ela serve para expressar surpresa ou espanto, indicar entusiasmo, alegria, euforia, indignação, raiva, sarcasmo, ironia. Ela também serve para intensificar a afirmação à ordem, né? Eu estou te dando uma ordem, eu estou enfatizando que essa ordem é para ser cumprida imediatamente. Então, na escrita eu coloco exclamação. A gente utiliza isso no meio do WhatsApp, por exemplo, né? E também é utilizada para chamar atenção para uma informação importante. Para chamar atenção para uma informação importante. Então, é muito simples de utilizar, não é? É muito simples de utilizar. Mas presta muita atenção, cursista.
nada de utilizar exclamação na redação. Por favor, a não ser que seja estritamente necessário, tá? Mas principalmente eu coloquei ali os 3 exclamações quando a gente está muito eufórico na hora de escrever um texto, a gente acha que vai arrasar e bota lá 3 exclamações. Não façam isso, tá? Essa exclamação, primeiro, porque o gênero que vocês vão produzir, né, a redação e o tipo textual que vocês vão produzir, que é o de certo argumentativo. Ontem vocês tiveram aula com o professor Kleber, eu espero que vocês tenham participado, ele explicou muito bem qual que é a diferença e onde a gente une a dissertação com a argumentação e transforma isso num tipo textual chamado de certo argumentativo. Nesse tipo textual, você tem que colocar o mínimo possível, obrigada, o mínimo possível da sua emoção no texto, né? Ele é um texto objetivo, ele é um texto que apresenta o ponto de vista a respeito de um tema que está sendo listado ali, geralmente um tema relacionado à educação, porque a gente está tratando de uma banca que vai aprovar pessoas para trabalharem na área da educação. A nossa legislação que está sendo estudada é toda voltada para a área da educação, então a redação não vai fugir muito a esse aspecto, não. A redação vai estar lá envolvida com algum tema de dentro da educação, isso é com certeza. E aí, ele vai pedir o seguinte, que você construa esse texto objetivo, de certo argumentativo, colocando o seu ponto de vista e argumentando e mostrando as contra-argumentações do texto, né? Eu vou até fazer uma parte que eu acho que eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Vamos pensar num tema extremamente batido, tá? Estou colocando aqui, é o que eu coloco na minha sala de aula, por exemplo. Imagine que a gente vai falar, né, na nossa redação sobre a legalização do aborto, tá? Então, a gente tem a nossa opinião própria, eu sou a favor ou eu sou contra a legalização do aborto, e aí você vai escolher o seu ponto de vista que você vai defender, ok? Então, eu vou defender que eu sou contra a legalização do aborto. Estou colocando uma situação hipotética, viu, pessoal? Só para deixar claro aqui. Então, defendendo esse ponto de vista de ser contra a legalização do aborto, eu vou trazer lá quais são os argumentos. E aí, gente, não é porque Deus não gosta, são argumentos embasados em pesquisas acadêmicas, argumentos embasados em situações que podem ter de fato ocorrido, tá? Tentar tirar o subjetivo da construção dessa produção de texto, ok? E aí eu vou trazer os argumentos que me fazem ser contra. Mas, olha o pulo do gato na hora de você construir sua redação. Você tem que mostrar que você conhece os argumentos a favor da legalização. Então, você vai citar lá um argumento. Sei que muitas pessoas acreditam que a legalização do aborto vai diminuir a taxa de mortalidade de mulheres que estão, né, gestantes, vai haver uma conscientização maior das pessoas em relação à gravidez e tudo mais, mas, e aí você vai trazer a sua contra-argumentação. Então, observe, em qualquer que seja o tema, qualquer que seja o assunto, você vai colocar o seu ponto de vista, você vai colocar argumentos defendendo o seu ponto de vista, mas o pulo do gato é você trazer o ponto de vista contrário ao seu e refutar aquela ideia. Mostrar que você tem conhecimento de que existem pessoas que pensam diferente de você, mas que você vai desconstruir ali aquela tese. É isso que se espera numa banca, principalmente na banca da FGV, de uma redação bem construída, de você demonstrar que você tem domínio ali daquele assunto, tá? Termos relacionados, claro, à educação, a gente vai tentar buscar aí, entender quais temas são mais propícios para essa área nos próximos dias. Bom, então voltando à nossa aula, deixa eu voltar aqui minha setinha, não utiliza exclamações, muito menos 3 exclamações no seu texto. Tenha um texto menos subjetivo possível, mais pontual, mais objetivo, mais claro, mais direto na hora de construir sua redação, ok? Interrogação. Interrogação
Óbvio, primeira função dela é fazer pergunta, vai te indicar ali que existe um questionamento. Para indicar um tom de voz interrogativo, às vezes não foi nem que a gente, o último exemplo ali, né, indicar um tom retórico. O que é o tom retórico? Muita gente fala disso o tempo todo. É aquela pergunta que você faz, você não está esperando uma resposta, você só está pontuando ali. Acabei de fazer um tom retórico aqui. O que é um tom retórico? Eu não espero que vocês me respondam, né? Eu sei que vocês estão aí e não vão conseguir me responder, a não ser que seja por aqui por escrito, né? Pode responder aqui para mim, viu, gente? Você não vai conseguir ter essa resposta. Então, você indica lá um tom de voz interrogativo, você vai expressar uma dúvida através da interrogação. Esse sinal gráfico é super tranquilo, né? Outra dica importante, importantíssima, evitar o uso excessivo de interrogações na sua redação. A sua redação, ela vem para esclarecer, ela não vem para indagar. Você não está ali num diálogo com o seu leitor, com a pessoa que vai ler a sua redação. Você está ali apresentando para ele que você tem domínio sobre aquele assunto, ou que você, pelo menos, consegue desenvolver uma conversa sobre aquele tema que vai te envolver, né? Mas, por favor, nada de usar aquele tantão. Sabe aquele parágrafo que é todo feito por perguntas? No Globo Repórter. Como? Onde vivem? Quanto ganham? Onde mora? Nada disso na redação, viu, gente? O mais objetivo. Então, pontuação final. Pontuação final para a redação é ponto final. Cuidado com o uso de reticências, para não parecer que você está deixando muito em suspenso as suas ideias. Cuidado com o uso de interrogações, para não parecer que você tem mais dúvidas do que ponto de vista e argumentação. E cuidado com a exclamação, para não parecer que você está enfático demais, né? Emocionado demais, porque a exclamação vem para isso, né? E cuidado para não utilizar isso. No nosso portal, esse momento aqui é o momento que você vai fazer o seu simulado 3, que está lá, tá? Tem gente que já me falou que teve problema para baixar, gente. Você vai baixar ele abre ODT e PDF, o simulado, tá? Então, se alguém tiver dificuldade, coloca lá no comentário da parte que tem o simulado, me manda que eu consigo enviar para você, ou através da plataforma, ou pelo WhatsApp, se você estiver em contato comigo no nosso grupo, tá bom? Mas sem fazer o simulado, não fica. E agora a gente vai para ponto e vírgula. Vou ver se vai dar tempo aqui, ó. Nós temos ainda 15 minutinhos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula tem duas funções muito importantes. E aí, por que a gente precisa dominar ponto e vírgula? Porque a gente vai ler lei para trabalhar especificamente nas questões de lei, né? O ponto e vírgula, ele tem duas funções. Primeiro é separar os itens de um decreto, de uma legislação, de uma sequência, tá? E o segundo é para separar as orações coordenadas extensas. E eu coloquei extensas, mas eu vou falar, tem oração coordenada pequena também, que faz utilização do ponto e vírgula. A gente vai trabalhar muito oração coordenada, então a gente vai ver o ponto e vírgula sendo utilizado. Trouxe para vocês esse primeiro exemplo que eu adorei, eu acho que eu vou fazer isso em todas as aulas, vou trazer bastante texto que tem relação com o conteúdo que vocês estão estudando, que a gente consegue falar das duas coisas ao mesmo tempo, igual essa aula de português que a gente está dando aqui os pitacos sobre redação, né? Eu acho que é importante a gente casar essas informações, porque a prova que vai ser feita por você, ela não é prova que abrange um conteúdo apenas, ela abrange o raciocínio lógico que está relacionado à língua portuguesa, né? Vocês vão ver, o professor Daniel está preparando um material de raciocínio lógico para vocês, e a gente tem trocado muita figurinha exatamente por isso. O raciocínio lógico, ele exige a sua leitura, a sua interpretação muito bem dada, ela exige que você entenda os conectivos, o que significa eu falar mamãe e João, e o que significa falar mamãe ou João, são duas relações diferentes. Então, ter atenção a esses pormenores, né? Parece às vezes que a gente está fugindo do assunto, mas não. Todos os conteúdos, e é isso que a gente tem bancado agora na educação, todos os conteúdos estão
interligados. Existe uma palavrinha que eu tenho muita dificuldade para falar, que é interdisciplinariedade. Está tudo ligado. Então, eu trouxe o exemplo da lei, que vocês vão estudar para o concurso, exatamente para a gente ver como que o português, como que a língua portuguesa está efetivamente ali, inclusive nessas outras disciplinas que vocês estão utilizando, né, para se preparar. Então, o ponto e vírgula, a função dele é separar itens de decretos e leis. A primeira função. Trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá como ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei criada com vários artigos falando a respeito, né, desse cuidado, dessa atenção voltada e das políticas públicas que devem ser voltadas para a criança e para o adolescente. Então, eu trouxe o artigo que eu considero o mais importante do Estatuto da Criança e do Adolescente, então dominem isso, tá? Porque ele é um dos artigos que mais cai em questão mesmo, que diz o seguinte: é dever da família, artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, observe que esse artigo vem dizer que não é dever apenas da família, tá? E eu acho importante até pontuar, porque tem gente que acha que é a família que é responsável pela criança sozinha. Não é. A gente tem uma lei que diz que todas as pessoas adultas, família, comunidade, sociedade em geral e poder público, devem assegurar essas condições aí para a criança. São muitas condições. Então, quando a gente tem um dito famosíssimo, maravilhoso, africano, que diz assim, é necessário toda uma aldeia para criar uma criança, né? É exatamente isso que o ECA vem instituir aí, como função de qualquer pessoa da sociedade responsável por garantir esses direitos aí. E aí tem o parágrafo único. O que é o parágrafo único? Ele é um adendo ao artigo. O artigo já disse tudo, mas o parágrafo único, ele vem melhorar ainda esse entendimento. A garantia de prioridade compreende. E é aqui que a gente entra com o nosso ponto e vírgula lá. Letra A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Eu disse qual que é a primeira garantia de prioridade. Eu estou enumerando, eu estou separando esses itens, ponto e vírgula. Letra B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, quer dizer que além da sociedade, do poder público, da comunidade, da família ter que garantir isso, a criança tem precedência em atendimento e socorro em quaisquer circunstâncias, tá? Tem precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Chegou no hospital, chegou na escola, a criança ela vai ter prioridade. Letra C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, se eu sou um gestor, né, eu preciso pensar em quais são as políticas sociais que vão ser voltadas em primeiro lugar para a criança e para o adolescente. Isso está em lei. E letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, significa que eu preciso, como gestor, como governador, como qualquer coisa nessa área que destine as verbas, que eu privilegie os recursos públicos para atendimento da criança e do adolescente. Para que nós lemos esse texto? Para perceber como que o ponto e vírgula funciona. Ele está dentro do mesmo texto, ele não é uma pontuação final é só ponto final, exclamação, reticências e interrogação. Então, ele é um ponto de continuidade, ele tem uma continuidade nesse texto. Observem que, inclusive, depois dele, a próxima frase, lá, a letra B, começa com letra minúscula. Se fosse uma pontuação final, teria necessariamente que começar com uma letra maiúscula. Professora, mas eu achei textos que vêm com letra maiúscula depois. É um erro de digitação, é um erro a gente fala de revisão ortográfica, né, de revisão, da estrutura.
porque depois de um ponto e vírgula, eu utilizo a letra minúscula, ok? A segunda função, que é o que a gente vai precisar fazer um adendo muito grande aí, porque eu não consigo, como professora, passar para frente a matéria sem que o meu estudante tenha conhecimento. O que adianta eu falar para você, se você não domina a língua portuguesa, que o ponto e vírgula serve para separar orações coordenadas, se você não sabe o que é uma oração coordenada, né? Então, é por isso que eu gosto de que a gente faça aqui um adendo. Eu vou puxar ali o adendo daqui a pouco. Vamos ver se vai dar tempo. A segunda função, separar orações coordenadas. Ele gosta de nadar, eu de correr, ela de dançar. Eu adorei esse exemplo, gente. Por quê? Primeiro, que observem que é uma frase. Começa com letra maiúscula. Vou pegar aqui o mouse. Começa com letra maiúscula. Termina com pontuação final. Então, é uma frase. É um período composto, porque eu tenho gostar, nadar, correr, dançar, mas eu tenho um verbo principal de ação ali, que é o gostar. E esse verbo, ele aparece 3 vezes, só que ele não está ali escrito 3 vezes. Observem, ele gosta de nadar, eu gosto de correr, ela gosta de dançar. Por que eu amei esse exemplo? Porque ele traz ali a vírgula sendo utilizada como supressão de uma palavra. Ao invés de eu colocar, ele gosta de nadar, eu gosto de correr, ela gosta de dançar, ele suprimiu utilizando a vírgula e já está te adiantando uma compreensão para que a vírgula serve. Ela serve também para indicar a supressão de uma palavra. Então, olha lá. Ele gosta de nadar é um período, eu gosto de correr é outro período, e ela gosta de dançar é outro período. Esse período aqui é chamado de período composto, porque ela tem essas 3 orações. Só que essas orações, elas existem independentes uma das outras. Então, ele gosta de nadar tem sentido completo. Se eu tivesse escrito apenas ele gosta de nadar, o sentido estava completo. Se eu tivesse escrito apenas eu gosto de correr, também teria esse sentido completo. Você entenderia a ação acontecendo. Eu gosto de correr. A mesma coisa com ela gosta de dançar. Teria lá o entendimento da frase da oração completa. Mas aí, o que a gente decide fazer em termos de construção textual? Eu junto essas 3 orações em um período só. E aí, uma oração não depende da outra para existir. Então, eu organizei este período com orações coordenadas. Uma existe independente da outra. Se uma precisasse da outra para ter sentido, eu chamaria essa oração de oração subordinada. O chefe da gente não é a pessoa que precisa da gente, a gente não é a pessoa que precisa do chefe, né? Precisa existir essa hierarquia aí. As orações subordinadas, elas trabalham através de hierarquia, de subordinação, de dependência. As orações coordenadas, não. Cada uma existe sozinha, cada uma existe individualmente, mas aí a gente decide uni-las para complicar o negócio, como diz um aluno meu, para deixar tudo mais difícil. Mas não é. Ela vai se transformar numa oração coordenada. Uma existe independente da outra, mas elas estão organizadas ali, ok? Vou passar essas questões todas, eu expliquei bem pontualmente lá na nossa aula gravada, mais uma vez te lembrando que o que eu estou fazendo aqui é a jato da nossa aula, porque tem menos tempo, a gente tem 1 hora aqui, é muito conteúdo, gente, é muito conteúdo, viu? Mas lá na aula gravada tá bem pontuado para você. E aí, isso aqui, ó, é que eu brinquei lá, deixa eu ver se volta aqui, eu brinquei lá que é o bônus da nossa aula, porque isso aqui não estava dentro do processo aqui, mas eu não consigo passar para frente se o meu estudante não esteja realmente consciente do que é. Aí eu vou lá nessa aula específica, você vai ter acesso, você vai entender o que é uma oração coordenada, com exemplos, o que são as orações subordinadas, voltando lá, ó. Orações coordenadas são independentes, portanto, possuem sentido separadamente, já as subordinadas não. Elas dependem umas das outras para fazer sentido, né?
E aí eu expliquei quais são as classificações que a gente tem, tanto de oração coordenada, quanto de oração subordinada. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, ó. Orações coordenadas. Então, a gente tem duas classificações principais: oração coordenada assindética, e eu explico o que é sindético, o que é síndeto, né, que são as conjunções e tudo mais. Oração coordenada sindética, dentro dessas sindéticas, a gente tem 5: adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa e aditiva. O que é uma... Olha como que é simples isso, as pessoas que complicam. Oração coordenada é aquela que existe independente uma da outra. Uma oração coordenada sindética é que tem uma conjunção, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, sabe? Essas conjunções que a gente trabalha lá na matéria do 7º ano, tá, gente? O 6º, 7º ano. E aí, quais são as relações que essas conjunções geram na construção do meu texto, da minha fala? Vou dizer assim: Júlia é bacana, mas não é fiel. Então, eu tenho a oração Júlia é bacana, não é fiel. Eu juntei mas. O mas indica o quê? Uma contradição, não é? Uma ideia adversária à outra. Então, essa oração é uma oração coordenada, sindética, porque tem a conjunção mas, e esse síndeto indica adversativa. Então, ela é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Eu vou fazer a análise específica de cada conjunção e como cada conjunção trabalha. Se ela está adicionando ideias, se ela está indicando ideias contrárias, se ela está concluindo. Então, eu tenho uma frase com João chegou atrasado, logo perdeu a hora. Ou João perdeu a hora, logo chegou atrasado. Eu estou dando uma conclusão. Se ele se atrasou, ele, né, perdeu a hora. Se ele perdeu a hora, ele se atrasou. É uma conclusão. Então, cada função dessas conjunções é que vai indicar o que essa oração coordenada sindética vai ser. Se ela vai ser uma dessas 5 opções aí. E as subordinadas, nossa, as subordinadas são mais, viu, gente? Até coloquei ali, ó. Orações subordinadas, ela pode ser subordinada adverbial, e aí tem 8 nomenclaturas para subordinada adverbial. A oração subordinada substantiva, que tem 6 nomenclaturas. E a oração subordinada adjetiva, que só tem 2, é a mais tranquila, assim, né? Vamos fingir que é a mais tranquila. Mas essas orações subordinadas aí, professora, eu tenho que saber o nome de cada uma? Não sei se você tem que saber, eu acho que você tem que passar, né? Porque se cai alguma questão assim, oração coordenada, sindética, alternativa, você lembrar que, ó, alternativa são as conjunções ou, né? Ora. Eu acho que você tem que passar por esse conteúdo. Mas não necessariamente não vai te pedir lá para você classificar uma oração subordinada, se ela é substantiva, adjetiva, se ela é... Eu acho que isso não vai cair na prova, tá? Pelo que eu vejo das provas. Mas é preciso que você saiba o nome delas e esteja familiarizado com quais são as conjunções, quais são as palavras que indicam uma relação e outra, tá? Então, isso tudo é uma matéria mais complexa, tá, gente? Não estava dentro do nosso conteúdo programático, mas eu fiz lá na nossa aula gravada as informações a respeito das orações subordinadas e coloquei lá os exemplos. E aí, por fim, não vai dar para a gente trabalhar, porque o nosso tempo já se esgotou, a gente trabalha também a questão da vírgula. E a vírgula, gente, é o que define todo esse processo aí que a gente está falando de orações coordenadas, de orações subordinadas, né? De expressão de palavras. Então, de vocativo, de aposto, coloquei lá, ó. Vocativo e aposto, coloquei até maiores, assim. Vocativo e aposto você tem que saber. O que é um vocativo? É quando você chama alguém, mãe, pega a toalha para mim. Mãe, vírgula. Você está mandando uma mensagem. Patrícia, tudo bem? Patrícia, vírgula, tudo bem? Porque essa vírgula separa o vocativo. O vocativo é chamamento, né? Vocação. Então, isso você precisa dominar. O aposto, que é uma explicação posta ali dentro, que está separada entre vírgulas na frase. Você saber o que é
essa explicação. Então, tudo isso a gente vai ver dentro do conteúdo de vírgula, ok? Para a aula de hoje, esse é o nosso conteúdo que deu para a gente tomar, mas a aula gravada está lá para você separadinho. Então, eu quero aqui, ó, minha chamada já vai terminar com vocês. Eu queria só que vocês deixassem uma mensagem lá, se foi efetiva a aula de hoje, se tem algum conteúdo que você tenha mais dificuldade, coloca para mim lá, porque eu quero realmente, gente, eu tenho falado muito isso com os colegas, o interesse não é enriquecer, o interesse é trazer boas pessoas para trabalhar na educação. Eu preciso que você tenha esse compromisso de, assim, eu quero passar nesse concurso para ser uma pessoa diferente, para ser o diferencial da educação que a gente precisa. Nós precisamos de bons profissionais, de bons professores, nós precisamos de bons ETBs, pessoas realmente comprometidas com a educação. Então, me manda. Eu tendo tempo, que eu estou trabalhando, né, fazendo essa aula conjunta, mas eu tendo tempo, eu preparo o material para vocês com o maior prazer, preparo a aula, a explicação com o maior prazer, mas por favor, não deixem de me falar, porque eu preciso também ter esse retorno para ver se a gente está conseguindo fluir, tá? A Silene, Patrícia, obrigada, Silene. Eu não sei se você é minha aluna, eu acho que é, né? Espero que você tenha realmente gostado. Eu sei que eu falo muito rápido, algumas pessoas reclamam muito disso, mas é tanto conteúdo e a paixão pela língua portuguesa é tão grande mesmo. Eu acho que quando a gente descobre as possibilidades da língua portuguesa, a gente se abre para um universo assim, de entendimento, sabe? Sem aquele medo grandão que a gente tem de língua portuguesa. Língua portuguesa, gente, é hábito de leitura, é hábito de escrita. Eu gostei ontem que o Kleber falou, a gente aprende a escrever redação escrevendo redação. A gente fala assim, a gente aprende a escrever redação lendo. Não é, a gente aprende a escrever redação escrevendo redação, errando, consertando, né? E a leitura também, a leitura aumenta o seu vocabulário. Então leiam tudo, leiam jornal, revista. Hoje a gente tem internet, no celular, lê tudo que vocês, porque aí vocês vão acrescentando vocabulário, percebendo como é o funcionamento da vírgula, e isso vai te auxiliar nesse processo de aprendizado. Ô, Sirlene, então, vírgula é uma dificuldade geral. Olha aqui a quantidade de função, né? Vocês estão vendo aí, não está ainda passando, né? Olha a quantidade de função que a vírgula tem. Marcar a omissão de um verbo, igual eu expliquei lá do gostar, adjunto adverbial intercalado, separar a numeração, separar nome de lugar e data, que é o caso das cartas que a gente escreve, separar conjunções intercaladas, separar termos coordenados assindéticos, sem síndeto, sem conjunção. Então, a vírgula tem muitas funções, por isso que a gente tem tanta dificuldade, tá? Mas vamos entender o que é o locativo, o que é o aposto, o que é o adjunto adverbial intercalado, que aí essas coisas vão se clareando. E, na dúvida, minha dica infalível para a gente finalizar essa aula: frases menores. Se você está com dúvida onde que vai a vírgula, o que vai vir na hora de escrever, gente, frases menores. Ordem direta, que é o finalzinho da nossa aula, é ordem direta, ordem inversa. Quando a gente inverte, naquele tempo o homem era feliz, naquele tempo, vírgula, o homem era feliz. Porque está invertido, então precisei utilizar uma vírgula. Se eu faço de forma direta, o homem era feliz naquele tempo, não tem vírgula. Então, você entendendo o que são, qual que é essa funcionalidade, tenta escrever de maneira mais objetiva, porque aí você corre menos risco de errar na hora de construir sua redação, ok? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Desculpa a minha quantidade de desespero de falar aqui, mas é isso mesmo. Meu marido está ali rindo porque eu falo muito rápido, fala devagar, mas é isso mesmo. É muito conteúdo e pouco tempo para a gente explorar, né? Então, boa aula para você. Deixa para meus comentários lá na aula para a gente poder conseguir ver. Indica para colegas que estejam estudando, não sejam ruins com os coleguinhas. Indica lá para ele assistir a aula, fala, pô, tem um conteúdo ali que está me ajudando. E o que não tiver, gente, me fala para a gente poder melhorar, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula, terça-feira que vem, nossa última aula com esse conteúdo que a gente prometeu. E eu espero que vocês façam um ótimo uso dele, tá bom? Tchau, futuro servidor. Tchau, futura servidora. Até breve.
Um beijo.